Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E esse levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem. E por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez nós invocamos a tua misericórdia sobre a vida desta igreja. Mais uma vez, ó Pai, nós declaramos que as tuas misericórdias são a causa de não sermos todos consumidos. Mais uma vez, Paizinho, nós estamos aqui cientes, pela revelação da tua palavra, que homem nenhum é digno de estar na tua presença. Mas é o teu amor, é a tua graça, a tua maravilhosa graça, é quem tem nos atraído a ti, é quem tem nos colocado aqui, é quem tem feito este véu rasgado, para que possamos ter esta comunicação com a tua palavra, com a tua voz, mais uma vez. E nós te clamamos, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus, por misericórdia, revela à tua igreja esta palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. O jovem Samuel foi prometido ao Senhor antes de ser concebido. Então logo nasceu, foi encaminhado para o templo. Passou a vida inteira no templo. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa história, primeiro versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Nasceu dentro do templo, viveu dentro do templo, já era um jovem, mas Samuel não conhecia o Senhor. Por que ele não conhecia o Senhor? Porque ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E vocês sabem, quando Samuel tem a sua experiência com Deus e começa a abrir a sua vida no ministério que Deus tem para ele, quando ele então, na obediência ao profeta, chega diante de Deus e diz: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Como alguém pode desprezar a palavra do Senhor? Eu confesso que hoje de manhã, quando no estudo aqui o pastor citou que existem pessoas que estão cansados do blá, blá, blá. Essa igreja aqui é blá, 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 blá. Mas é por esse blá, blá, blá que Deus criou os céus e a terra. É por esse blá, blá, blá que Deus sustenta todas as coisas. E é nesse blá, blá, blá que o Espírito de Deus vai nos falar hoje mais uma vez. O poder do blá, 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 ou da palavra que sai da boca de Deus.
aqui há poder. Aqui há, com certeza, poder. E Samuel não conhecia o Senhor porque não tinha ainda ouvido a palavra de Deus. Sabe que tem muita gente que está aqui, vivendo dentro do templo, como Samuel, envolvido com todas as coisas, com todas as liturgias, com todos os rituais, mas não conhece o Senhor. Sabe o que lhe falta? O mesmo conselho que ele deu a Samuel. Você diz assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua palavra. No livro de Jó, capítulo 38, vou ler aqui do versículo 2, do 1 até o 7. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó do redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras, sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Uma grande festa na manhã da criação, as estrelas cantando, tudo rejubilando. Sabe por quê? Porque Deus abriu a boca. Porque Deus disse: haja. Porque Deus falou. Você vem com que tipo de palavra? Palavra sem conhecimento, palavra de homem. Os homens gostam muito mais dos sinais e das maravilhas, da sabedoria, do que da palavra simples do Evangelho que o Senhor nos adverte há tanto tempo. Todas as coisas que estão reveladas, que estão manifestas, são para nos levar a um único ponto: a revelação da palavra que sai da boca de Deus. O que você está questionando? Onde você estava quando eu estava dando os primeiros blá blá blás da criação do universo? Aonde você estava? Aonde você estava quando eu estava pela minha palavra criando todas as coisas? O que um homem sem conhecimento pode querer questionar diante de Deus? Alegria que havia, porque Deus estava sendo assistido na sua criação. Diz: todas as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Havia grande alegria porque a palavra havia sido lançada, e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Mas houve alguma fadiga? Houve algum esforço? Houve alguma ação? Houve alguma mistura de cimento? Sabe o que houve? A palavra. O poder da palavra de Deus. A palavra poderosa de Deus. Essa palavra que está sendo dita e anunciada. É esta palavra que tem poder. É essa palavra que tem poder. Hebreus 11:3. Vai bem certinho, confirmando. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós cremos, nós entendemos, nos é revelado que o mundo, tudo que está aí, foi criado pela palavra de Deus. Nós ficamos vendo os homens tentar explicar a origem do mundo, não é assim? Vê um cometa, caiu, uma pedra, uma bola, um fogo, um negócio. Aí a lagartixa virou girafa, virou dinossauro, virou... E vão inventando um monte de coisa, não dá para entender. Não dá para achar uma teoria do Big Bang.
Nós precisamos inventar, nós precisamos uma explicação. E o Senhor vem aqui e fala, tudo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Tudo que você está vendo aqui hoje, tudo que os seus olhos podem contemplar, foram pelo poder da palavra que sai da boca de Deus. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo a única coisa que o homem precisa. Porque pela palavra de Deus nós estamos libertos. Pela palavra de Deus nós somos transformados. Pela palavra de Deus nós somos regenerados. E nenhuma criatura, nada, nem ninguém pode nos separar deste fato determinado pela palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que é a única coisa que pode deixar o homem de fora? Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou para manter separado do evangelho de Cristo. Cegou para que não contemple, para que não ouça, para que não tenha participação. O papel do diabo é manter o homem alienado da verdade. E sabe o que acontece com o homem quando ele não crê na palavra? Ou quando ele acha a palavra não suficiente? Não, eu acredito na palavra, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia de todos aqueles que acham a palavra insuficiente. Sabe a conversa daquele povo no deserto, comendo aquele pão vil? Não aguentava mais o maná, um pão perfeito, descido do céu, balanceado, não ia ter gordo. Se a gente comesse só maná, ia ser todo mundo sarado, bonito. Mas um pão feito no céu, dado para os homens, e os homens não aguentavam mais aquele pão. Esse pão desprezível, tem que ter alguma coisa a mais. Pão, só pão. Eu não gosto de comer só pão, né? Uma manteiga, bem calórica. Preferência manteiga mesmo. Uma geleia, né? Presunto, queijo. Quanto mais coisa tiver para pôr dentro do pão, melhor. E aquele povo está aquele pão seco, sem manteiga. Ah, mas no Egito a gente tinha carne. Essa igreja não faz nada. É só palavra. Não aguento mais essa palavra. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos voltar para o Egito para comer carne. Vamos buscar algo mais. Que Deus tenha misericórdia, que ninguém vá além da palavra que Deus tem dado, além do que está escrito. O papel do diabo é manter o homem separado da palavra de Deus. Procura outra coisa. Alimenta com algo mais. Só pão. Só pão. Só palavra, só palavra, só palavra. Ah, vamos arrumar outra coisa. Mas eu quero que você saiba. E você vai sair daqui dessa noite sabendo que é pela palavra de Deus que foram criados os céus e a terra. É pela palavra de Deus que você pode ser liberto agora. É pela palavra de Deus que você alcançará novos céus e novas terras. É pela palavra de Deus e por nenhum outro meio. Tão somente porque Deus disse. Nenhuma outra coisa, nada, tem o poder que tem a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Esse negócio de moda é um negócio engraçado. Tendência. Agora a moda é sapato quadrado. Eu gosto porque meu pé é gordo, então não tem problema, ele fica bem à vontade. Pouco tempo atrás o sapato era bicudo, pontudo, eu não gostava muito não. Mas essa do sapato quadrado é boa. E nós costumamos mudar os nossos gostos. Eu lembro quando saiu o Fiat Uno, sou mais antigo, era muito feio aquele carro, uma coisa medonha. Depois eu fui acostumando.
até achando ele bonitinho. O K, é outro carrinho que quando saiu também não descia. Mas agora já está bonitinho. Então a gente vai se acostumando. A gente vai sendo moldado, cozinhado. Certo? E a igreja tem tentado entrar com essa modernidade dentro dela. Essa acomodação. Esse jeitinho. Essas evoluções e revoluções que caminham dentro das igrejas. E o Senhor aqui vem e fala o seguinte, presta bem atenção, não acrescentareis nada à palavra. A palavra é tal como eu a dei. Há 10 mil anos, há 100 mil anos, não interessa quanto tempo, não mudou nada. E o Senhor chama a atenção para isso. Nem acrescentareis e nem diminuireis. É para tomar posse da palavra tal como Deus a enviou. Assim é a palavra de Deus. Nós queremos dizer, não, mas tem coisas aqui que só com dicionário de grego e tal, e nós queremos escrever uma outra Bíblia. Tem coisas aqui que provavelmente foi escrito só para aquela época. Vamos tirar daqui. O Senhor para. É como eu tenho te entregue. É como está aí. É como está aí. Porque quem vela pela palavra, para que ela seja verdadeira e fiel, é o próprio Pai, o próprio Deus. E se você crê nessa palavra, você é salvo. Porque aqui tem poder. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Mas quem não crê, já está condenado. Cansou da palavra de Deus, vai buscar algo além. Engraçado que as pessoas se empolgam muito mais com as manifestações criadas por Deus para conduzir o homem à palavra do que com a palavra. Os sinais, curas, milagres, as maravilhas, todas essas coisas têm um objetivo único, de conduzir o homem à palavra. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos a palavra. Mas nós queremos outras coisas. Presta atenção, igreja. Tudo isso, todas as coisas que estão aqui, é com o único objetivo de que cheguemos na condição de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46 e 47. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Essa palavra não é vã. Aplicai o seu coração a essa palavra que Deus tem lhe dado. Isso não é uma conversa fiada. Isso não é um lero-lero, um bate-papo qualquer. Não é jogar a conversa fora. Esta palavra, diz o Senhor, é a vossa vida. Esta palavra é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra. Esta palavra é o que tem nos sustentado. É o que tem nos dado vida. E é o que vai continuar nos sustentando. E vai continuar nos dando vida. Mas tem gente rebelde. Tem gente cansado desse pão vil. Tem gente cansada desse maná. Tem gente cansada desta palavra. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uma palavra dura que Samuel deu ao rei Saul, e que o Espírito fala com você. Você acha que Deus tem prazer em fazer? Que a gente estamos na era do fazer acontecer, do agito. Você acha que Deus tem tanto prazer nesse agito todo, nos holocaustos e nos sacrifícios, tanto quanto você obedeça a sua palavra? Rebeldia contra a palavra de Deus, mas muita disposição para fazer sacrifícios, para apresentar holocaustos e tudo mais. E o Senhor fala: você acha que tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que o atender é melhor que a gordura de carneiros, que os agitos, que os fazeres, que a força do homem. Mas olha lá, parece, lá você está vendo, olha o tamanho do Senhor. Obedeça a palavra, porque a palavra é a tua vida. Você tem sido desobediente à palavra de Deus e quer servir a Deus. Você tem sido desobediente à voz do Senhor, você não para diante de Deus e fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas você quer fazer, quer sacrificar, quer escolher novilho, quer matar, quer agitar. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou a ti. Ah, pastor, mas isso é lá para Saul. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O Senhor já rejeitou aqueles que não atentam e não obedecem à voz do Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mateus capítulo 13, vamos ler o 19 até o 23. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Nós temos dentro dessa igreja hoje 4 tipos de pessoas, segundo Jesus. Segundo a explicação que ele deu, ele classifica a humanidade em 4 tipos de pessoas com relação à palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus está falando com você hoje. Jesus conta lá a parábola do semeador. E o primeiro grupo que aparece aqui é o que entra por um ouvido e sai pelo outro. Já viu isso? Eu estou pregando aqui, você está sentado aí olhando no vazio, pensando na conta que vem essa semana que vem. O Senhor está falando com você aqui e você está preocupado, pensando como é que você vai fazer para cobrir o saldo do banco. Pensando na reforma da casa, pensando um monte de coisa, quanta coisa viajando na cabeça de tanta gente aqui, nem sequer dando ouvidos à palavra que Deus está trazendo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é semente na beira do caminho. Vem, o Senhor te trouxe por sua misericórdia, você sentou aqui, mas nem tchum. Não chega nem sair raizinha, nada. Semente morre direto. Porque não compreendeu nada, não prestou atenção, não entendeu,
É um senta, levanta, vai beber água. Tem gente que vem na igreja só para beber água, né? Traz uma garrafinha de água de casa, é bom. Chegou, sentou, começa, né? Esse é o primeiro grupo. E tem, viu? Como tem? Eu perdi a conta dos cultos que eu sentei pensando num monte de coisa. Problemas, situações, dúvidas. Quanta coisa permeando a sua cabeça para tirar a atenção da palavra que pode te dar vida, te libertar, te salvar. Quanta coisa. Mas nós temos outro grupo aqui. Nós temos o grupo, isso acontece muito em retiro espiritual, o encontro das irmãs também. Se não tomar cuidado, tem esse grupo fervoroso que vem, recebe a palavra, recebe com alegria, sabe aquela coisa? Oba, agora vai! Hã? Já viu? Aqui a gente não faz muito isso, mas aqueles apelos, quem quer se reconciliar com Deus, tem gente que é profissional em reconciliação, tudo que é culto reconcilia. Vai lá, vou começar de novo, vou fazer outro voto, e outro, e outro, e outro, e não tem raiz. A terra é dura, é rochosa, sabe? Sai a raizinha ali e já morre, já passa. Dependendo do pastor, demora mais para morrer. Se a pregação for muito boa, se o congresso for muito bom, eu já tive fogo de até mais de mês, durar quase um ano, mas é normal, segunda-feira, quando o culto é bom no domingo, segunda, terça já está morrendo. Já era. Ninguém lembra mais o que foi dito domingo. Que terra ruim. E tem gente aqui assim. Terra ruim. Pedra. Não adianta nada a palavra. A palavra é a palavra. Sou eu que digo. Está escrito. Não escrevi Bíblia, né? Está escrito. A palavra é a palavra. Essa é imutável. Tem outro grupo. Mais analítico. Menos superficial. Um grupo mais criterioso, menos emotivo. Tem alguns amigos assim, que analisam bem, que recebem a palavra, que realmente descobrem que aquela é uma palavra verdadeira e boa, que o terreno está prontinho para sair raiz e virar uma árvore que produz e produz. Mas lá vem o diabo, lá vem as aves do céu, lá vem os cuidados do mundo, lá vem a mamon, as coisas que não dá para confrontar, a ocupação, o tempo corrido, os planos, os projetos. E eu até queria, mas não dá tempo. Eu até queria ler mais a Bíblia, mas não dá tempo. Eu até queria visitar, mas não tem tempo. Eu até queria fazer, mas não dá. A fascinação com as coisas desse mundo, as riquezas, arrebatam. O Senhor fala que arrebata e arrebata mesmo. Você recebe a palavra, presta atenção no culto, entende, não é fogo de palha, leva para casa, medita nessa palavra, mas ninguém pode servir a dois senhores. Arrebata. O diabo faz isso mesmo. Arranca. Tanto é que se a gente botar na igreja aqui, que nós vamos armar um esquema de você ficar rico, uma corrente qualquer aí, sei lá. Isso aqui, ó, pequenininha, já nós expandimos aqui, expandimos ali, porque os homens querem. E o Senhor fala, essa palavra também não vira. Mas tem a terra boa. Terra boa é preparada pelo Senhor. Terra boa é arada pelo Senhor. Terra boa só é a terra depois de dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero receber a tua palavra. Eu quero ter a minha vida santificada na verdade. Quero ter a minha vida santificada na tua palavra. Essa é terra boa. Samuel estava pronto para receber a palavra do Senhor. Samuel creu que era a voz de Deus. Samuel creu no poder da palavra de Deus. Samuel teve uma vida frutífera na presença de Deus, porque ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Tem gente que não ouve, ou ouve, mas parece que está falando estrangeiro. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 43, Jesus
faz a seguinte pergunta. Ele diz: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Por que que você não consegue compreender a palavra? E ele diz: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala mentira, porque a palavra do diabo é mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Agora, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Isso aqui é duro. Existe 2 tipos de palavra, só 2. O resto é tudo engano. A verdade e a mentira. A verdade ela é baseada em sim é sim e não é não. Engraçado que Deus é binário. Não tem meio termo. Sim, sim, não, não. O que passa disso, tudo que passa disso, é procedência maligna. É mentira. Engraçado? Tudo que não for dito por Deus é mentira. Mas e se for muito coerente? É mentira. Mas e se for muito, mas muito coerente? Se o homem conseguir provar? O Espiritismo é uma coisa maravilhosa. A coerência do Espiritismo é uma coisa espantosa. Mas a palavra de Deus já sabia disso. E já diz, e nos alerta: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em toda a coerência, em toda a esperteza, em toda a armação, em toda a sabedoria. Só leva o homem a um destino: a destruição, a morte. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é suficiente, é idônea, é capaz. E ela tem o poder de discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Ela entra em lugares que homem nenhum consegue entrar. A palavra de Deus, essa palavra que tem sido anunciada a você. Não te assuste, não te espantes com o poder que a palavra de Deus tem, porque é a mesma palavra que criou tudo que você conhece. É a palavra que tem sido anunciada. A mesma palavra que colocou o sol onde ele está. Marte, agora nós estamos aí vendo Marte, né? Tem que acreditar que é Marte, né? As estrelas, tudo. Essa mesma palavra está sendo dirigida à sua vida, a você, dizendo: se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crê que Cristo morreu e que você morreu com Ele, esta é a palavra. Se você crê que Cristo ressuscitou e você ressuscitou juntamente com Ele, esta é a palavra. Então você tem a vida de Cristo. Você está liberto pelo poder da palavra. Mais nada. Não dá para pôr um shoyu. Eu gosto mais salgado, põe um salzinho. Eu gosto mais suave, põe leite, né? Eu estou cozinheiro já, creme de leite. Nem acrescenta e nem tira. A palavra é tal qual o Senhor tem enviado. E assim vai permanecer. E se você cansar da palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia da rebeldia, da tua rebeldia. Que Deus tenha misericórdia. Atos capítulo 6. Fala: pastor, mas tem tanta coisa na igreja. Vai ficar só nesse blá blá blá. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Começou uma bagunça aqui. A igreja cresceu muito, como toda igreja que cresce muito, começa a dar dor de cabeça. E começou a dar dor de cabeça. Então tinha um grupo que se achava menos atendido. Fala: isso não é importante? É importante. É muito importante. As viúvas têm que ser atendidas.
os doentes, os enfermos têm que ser visitados. É muito importante. Mas isso jamais deve ocupar o lugar da palavra. Vamos prestar muita atenção nisso. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os discípulos ficaram na palavra, no blá, blá, blá. Permaneceram ali. Sabe por quê? Porque é pela palavra que nós somos regenerados. É pela palavra que os céus foram criados. É pela palavra. Pela palavra. A fé, como é que vem a fé? Ouvir o quê? A palavra. Vamos ver esse texto, é bom para registrar, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outro lugar para se ter fé. A busca a fé interior, não tem fé interior. Tem fé em canto nenhum. Vamos buscar fé no monte, não tem fé no monte. Vamos buscar fé na igreja, vamos fazer, não tem. A fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus, é só essa. É só essa. Hebreus capítulo 2. Vamos ler do 1 até o 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Amém. Importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade que ouvimos, a palavra. E ele termina ali, deixando muito claro, sinais, prodígios, milagres, vários milagres por distribuição do Espírito Santo. Não tem outro objetivo, a não ser nos conduzir à revelação da palavra, porque é a única coisa que pode nos libertar, a palavra da verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus disse: santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Pela palavra. Pela palavra de Deus é que podemos ser santificados. Pela palavra de Deus temos que ficar firmes, inabaláveis, na certeza de que a palavra é a única coisa que pode nos sustentar e nos conservar para sermos apresentados diante dele, santos e irrepreensíveis. Só a palavra tem esse poder, só a palavra. E a fé na palavra é o que vai nos conduzir a isso. E a fé só vai vir se ouvirmos a palavra. E a palavra sem fé não serve para nada. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Serviu para nada. Palavra que eu estou lhe dizendo, que o Espírito está trazendo para as nossas vidas hoje. Se não crê, não, para nada lhe aproveitou. E se crê? Se tu creres, verás a glória de Deus. E Tiago 1, para quem já cansou da palavra hoje, né? É o nosso último texto. Tiago 1, começa aqui no versículo 18, ele diz o seguinte: segundo o seu querer
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, na palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que Deus tenha misericórdia, que abra os teus ouvidos para a palavra que sai da boca de Deus, e nada mais, e nada mais. Amém? A tua palavra que sai da tua boca, ela não voltará para ti vazia, mas antes fará o que lhe apraz e prosperará no que for enviada. Ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que for enviada. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus, vão guardados no nome do Pai. Pela graça fomos alcançados, por Jesus fomos regenerados. Lá na cruz Cristo me atraiu, no seu corpo Ele me pela graça fomos alcançados, por Jesus fomos regenerados. Lá na cruz Cristo
santificado.